Olá pessoal, esse é um curso de extensão ligado ao Centro Universitário Internacional Uninter e também é a realização de um projeto que visa levar a discussão acerca das religiões de matriz africana para a universidade. A gente sabe que muitas universidades já trabalham esse tema, mas é necessário que a gente fortaleça essa discussão para que a gente possa combater a intolerância religiosa, a discriminação racial e toda forma de preconceito. Esse encontro será dividido em 3 momentos. No primeiro momento, iremos trabalhar a história do tambor de mina, desde lá da sua gênese até os dias atuais. No segundo momento, iremos trabalhar a história do tambor de mina aqui dentro do estado do Pará. E no terceiro dia, iremos levantar uma discussão com a participação da professora Thaísa Tavernar de Luca e o psicólogo Ivodunso Erickson de Carvalho. Pessoal, é importante deixar claro que não iremos adentrar questões ligadas a fundamentos. Não iremos discutir fundamento de casa A ou B. Não iremos adentrar questões ligadas a sacrifício, oferenda, ritos iniciáticos. A importância aqui, o objetivo da discussão é a relação do tambor de mina no estado do Pará com o Maranhão. Então iremos fazer uma espécie de diálogo entre esses dois lugares, onde devemos abordar questões ligadas às suas características, a característica própria do tambor de mina no estado do Maranhão e a característica própria do tambor de mina no estado do Pará. Quem quiser pode mandar seu questionamento através de WhatsApp, através de e-mail, ou pode deixar aqui nos comentários. E para começar, eu vou apresentar para vocês o referencial teórico que eu precisei usar para elaborar esse tema. O primeiro é as 2 africanidades estabelecidas no Pará, que é um artigo escrito, uma das escritoras é a professora Thaísa Tavernar de Luca, que vai estar com a gente no último dia. O outro é um livro que fala um pouco da história do tambor de mina, Casa Fante Achante e seu Alaxé. Ele está meio velhinho, mas o conteúdo dele é riquíssimo. É escrito por Pai Euclides Menezes Ferreira. Pai Euclides Talabiando Oxalá. É uma biografia dele que conta um pouco da história do tambor de mina no estado do Maranhão. Conta a sua trajetória dentro do tambor de mina. E a história da Casa Fante Achante, que vem desde lá da origem do terreiro do Egito, passa pelo terreiro da Turquia, ele faz uma relação com todos esses terreiros. O outro trabalho que eu tenho para apresentar para vocês, Revisitando o Tambor das Flores, da professora Thaísa Tavernar de Luca. É a tese de mestrado dela, que apresenta um pouquinho do que é o tambor de mina dentro do estado do Pará. E por último, vou apresentar para vocês o livro Desceu na Guma, da professora Mundicarmo Ferretti, que é um dos livros que fala com excelência o que é o tambor de mina dentro do estado do Maranhão. A palavra tambor de mina deriva-se do instrumento que é tocado nos cultos e a importância desse instrumento dentro da celebração. A palavra tambor é devido à importância dos instrumentos nos rituais de culto. A palavra mina era uma denominação dada aos escravos procedentes da atual República do Togo, Beni e Nigéria, conhecidos principalmente como negros mina Jeje e negros mina Nagô. O tambor de mina é a religião de matriz africana que nasceu no estado do Maranhão, mais precisamente na capital, São Luís, e se propagou para o resto do Brasil, sendo muito cultuado hoje nos estados do Pará, Amazonas, Piauí, São Paulo e outros estados. Querebetã de Tois ou Madono, ou Casa das Minas, fundada em meados do século XIX por Maria Jesuína. Segundo Pierre Verger, Maria Jesuína era, na verdade, a rainha Nangagotimê, da família real do Abomey, esposa do rei Agongolô, mãe do rei Guezodo da Omé, trazida como escrava para o Brasil. A casa dedica-se ao culto de voduns jejes
que são organizados por famílias. A casa é sempre liderada por mulheres, e algumas de suas líderes alcançaram grande renome, como Mãe Andresa Maria de Toi Polibogi e Dona Amélia de Toi do Sul, que muito contribuíram para o reconhecimento de sua identidade daomeana. Apesar da sua grande representatividade cultural, o culto aos voduns na Casa das Minas foi extinto, com o falecimento da última vodunce, Dona Deni, de Toi Lepon, em 8 de fevereiro de 2015. Dona Deni chefiava a casa desde a morte de Dona Amélia, em 1997. Hoje, a Casa das Minas é tombada pelo IFAM e poucos eventos acontecem sob a liderança de Eusébio. A Casa das Minas é uma tradicional casa de tambor de Minas, onde todo culto e rituais são dirigidos aos voduns, entidades que cuidam da natureza. O local é um importante foco de resistência da cultura negra no Brasil e no Maranhão. Foi tombado pelo IFAM como Patrimônio da Cultura Brasileira no dia 17 de agosto de 2002. De registro ela foi registrada em 1º de maio de 1640, 48 anos antes da Lei Áurea. Ela tinha a cartória de São Luís. Foi fundada por negras africanas que vieram do Beni, trazida por Agotinê. Aqui era sentaram o Queribetão de Zomadome, assim que é chamado, Queribetão das Zomas. Então, durante esses anos todinhos, elas ficaram no anonimato. Até a partir de 1840, aparecer para o Maranhão e para o mundo. A Casa das Minas se tornou um marco da resistência contra todas as tentativas, né, de demonização, de marginalização das religiões de matrizes africanas no Brasil. Então, para a gente é muito importante acompanhar esse processo, né? Infelizmente, muitas das senhoras que existiram, que mantiveram os cultos aqui, os rituais, já não estão entre nós, mas fica essa memória importante, né? Uma referência importante da resistência negra. A Casa das Minas foi fundada por escravos vindos de Benin para cultuar as divindades da família real de Abomey. Tem quase 4 séculos de existência. As mulheres são as protagonistas responsáveis por manter as características do culto ao longo dos anos. A Casa de Nagô Abioton foi fundada por Zefa de Nagô e Maria Joana Travessos. As duas eram africanas de tradição iorubá, mais precisamente de Abeokuta, e deu origem a outros terreiros de São Luís. Nessa casa são cultuadas divindades africanas dos Nagôs, ou seja, iorubás, como Loguedé, Averequete, Euá, Obaluaê, Nanã, Ogum, Xangô, que é o patrono da casa, e outros. Além dos orixás iorubanos, a Casa de Nagô também recebia entidades conhecidas como encantados, que são espíritos chamados de gentis ou de caboclos, como Dom Luís, rei de França, Dom João, Dom Floriano, Dom Sebastião e outros. Segundo relatos, a Casa de Nagô foi fundada na época de Dom Pedro II e agregou africanos de várias nações que povoaram o Maranhão nesse período. O terreiro de Severa Sueiro, mais conhecida como Vó Severa, era uma africana de nação cambinda que veio da cidade de São Bento para São Luís na companhia de seu senhor de escravo. Teve seu aprendizado na Casa de Nagô e foi a terceira africana a abrir casa no Maranhão. Após sua morte, o terreiro entrou em declínio e foi extinto na década de 60. O terreiro Fé em Deus de Maximiana, consagrado ao vodum Toi Dadarro, a princípio foi sediado no bairro do João Paulo e depois foi transferido para o Angelim, onde ficou até sua extinção. O que se sabe é que Maximiana teve fortes ligações com os terreiros de Codó, mas não se sabe ao certo onde foi iniciada. Apesar de ter sido extinto,
O terreiro foi documentado pela Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade em 1938, eternizando-o através de registros audiovisuais. Amando Sava, eu amando Sava, ela genera queria, eu amando Sava, eu amando O terreiro de São Benedito, fundado em 10 de agosto de 1896 por Maria Cristina Vodunce da Casa de Nagô, é consagrado ao Vodun Toia Verequete. É a terceira casa mais antiga de culto afro dentro de São Luís do Maranhão. Está em funcionamento até hoje e é sediada no sítio do Justino, na Vila Ibratel. Por isso, o nome do terreiro é mais conhecido como Terreiro do Justino. Um terreiro de muita importância para o nosso estudo aqui é o terreiro de Manuel Teu Santo. Manuel Zeferino dos Santos, mais conhecido como Manuel Teu Santo, era um nigeriano escravizado
e que fundou um terreiro que funcionava na Rua do Passeio, no centro de São Luís, até o final do século XIX. Manuel Teu Santo é o primeiro sacerdote homem da historiografia do tambor de Minas. O nome dele aparece várias vezes nos noticiários entre 1896 e 1898, sendo referido de modo pejorativo por curandeiro e chefe supremo de pagelância. O terreiro foi alvo de várias investidas policiais, tendo seus pertences religiosos apreendidos e ele mesmo preso nesse período. O terreiro de Manuel Teu Santo, diferente de outras casas, é referido como sendo o primeiro a promover sessões de cura ou pagelância, mesclando o culto africano ao culto ameríndio. Manuel ficou afamado por promover sessões milagrosas e por isso talvez tenha sido perseguido, já que outras casas, temendo a perseguição policial, disfarçavam o culto sob o manto da devoção católica, sobretudo a Santa Bárbara e São Sebastião. O terreiro de Manuel Teu Santo deu origem ao terreiro de Cota do Barão e o terreiro da Turquia. O terreiro Nifé Olorum, mais conhecido como Terreiro da Turquia, de nação Tapa no Pé, fundado em 23 de junho de 1889 por mãe Anastácia Lúcia dos Santos, de nome africano Akissi Obenan. Mãe Anastácia era de Nanamburuque e também se manifestava nela o encantado rei da Turquia, o Ferrabrás de Alexandria. Após o ano do falecimento de sua fundadora, em março de 1972, Pai Euclides assume a liderança do terreiro da Turquia até o seu falecimento. Atualmente, esse terreiro possui apenas 2 toques de tambor de mina durante o ano e é coordenado por Pai Wender de Xangô e Mãe Amineles. João, ele é guerreiro, entre César e Naval, ele é João. Ele é um príncipe navalheiro, entre César e Naval, ele é João. É um príncipe navalheiro, ele é João. Outro terreiro de suma importância para o nosso trabalho é o Ile Axé Niame, mais conhecido como Terreiro do Egito. Fundado em 12 de dezembro de 1864 pela sacerdotisa Massinoko Alapong, mãe Basília Sofia de Toilissá, uma sacerdotisa africana de Cumansi. Fundada a partir de um quilombo do bairro do Itaqui, o Terreiro do Egito deu origem a grandes casas, como a casa de Mãe Denira, no bairro do Sacavém, hoje coordenada por Mãe Eusita. A Casa Fonte Achante, sediada no bairro do Cruzeiro do Anil, foi fundada por Pai Euclides Menezes de Ferreira em 1954, também conhecida como Tenda São Jorge Jardim de Oeira, da nação Fonte Achante, sendo o primeiro terreiro de Minas a dedicar o espaço do culto também ao candomblé.
Pai Euclides manteve fortes ligações com o sítio de Pai Adão e com o Vodunnon Avimagenon, chefe do templo de Avimagé em Uidá, no Beni. É importante deixar claro que, apesar de Pai Euclides cultuar o tambor de mina e o candomblé, ele nunca misturou os dois cultos. No tambor de mina, os voduns conversam, falam normalmente, e os orixás também da Casa do Nagô. Já no candomblé você não vê esse tipo de coisa. No máximo, eles fazem alguns gestos, uma outra palavra, algum som. Pai Euclides de Toilissá faleceu em 17 de agosto de 2015, deixando um enorme legado sobre as tradições africanas no Maranhão. A Casa Fonte Achante passa a ser chefiada por Mãe Isabel Mesquita, mais conhecida como Mãe Cabeca de Xangô. Eu corri, correu água para o mar, correu água para o mar, dá essa aí pra leve, para a vida é guabaiá, dá essa aí pra leve, para a vida é guabaiá. Correu água para o mar, correu Terreiro de Mina Abê Manjá, sediado no bairro da Fé em Deus, foi fundado em 1958 pelo carismático Pai Jorge Itaci, falecido em 2003. Pai Jorge, ou Jorge Babalaô, como era conhecido, possuía grande conhecimento de tambor de mina, acrescentando novos elementos de outras tradições em sua casa. Pai Jorge iniciou inúmeros filhos, alguns deles fundaram casa em São Luís, Belém do Pará, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, e tem dado continuidade à tradição herdada por Pai Jorge. Após sua morte, o terreiro foi chefiado por Mãe Florença de Toia-Gogonô, que faleceu em 13 de abril de 2015, e agora segue sob o comando de Mãe Eglantine de Toi-Bossucó. Que eu não carregava seu légua. E a minha mãe tinha um horror de seu légua. Porque era um vodum que bebia demais e ele não respeitava ninguém. Então tinha umas duas filhas lá em casa que carregavam seu légua. Ei, Maria Légua! Epa! Então uma vez ele fez uma traquinagem muito grande, uma mãe, ela tinha aquela força muito dominante sobre eles, aí ela brigou com seu légua, fez aquela coisa e ela disse pra ele: légua, tu só tá fazendo isso porque tu tá em cima dessa menina. Eu duvido que tu fizesse isso em cima de meu filho. Caramba, eu não faço mais essa porra desse boi, não. Eu não vou me estressar. Se tá de sacana, tudo fico pra cada um pra um lado? Não. Cada um jogado pra um canto, cada um levado pra uma porra. Se vocês não quiserem mais fazer boi, Paruana não faz mais porra de boi, não. Torcedora, não chora. O nosso boi, ele vai morrer. Imbaraboa, mojubareba, coxa. Imbaraboa, mojubareba, coxa.
Amade boji koia boa boa é mojo para levar é chulona. Amade boji koia boa boa é mojo para é chulona.